do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade, vamos meditar o volume 4, o trecho de 9 de setembro de 1900. Jesus prepara a alma de Luísa para a comunhão. Ameaça contra os governantes dos povos. Continua vindo, mas tenho estado a maior parte da noite sem Jesus. Então, ao vir, me disse: minha filha, o que queres que com tanta ânsia me estás esperando? Você precisa de alguma coisa? E eu, como sabia que tinha que comungar, disse: Senhor, toda a noite te estive esperando, sobretudo que devendo receber a comunhão, temia que meu coração não estivesse bem disposto para poder te receber. Por isso eu tenho necessidade de que minha alma seja revisada por ti, para poder se dispor a unir-me a ti sacramentalmente. E Jesus benignamente reviu minha alma para me preparar para recebê-lo, e depois me transportou para fora de mim mesma. E junto encontrei nossa Rainha Mãe, que dizia a Jesus: meu filho, esta alma estará sempre disposta a fazer e a sofrer o que nós quisermos. E isto é como uma atadura que ata a justiça. Por isso tu evita tantas matanças e tanto sangue que devem derramar as nações. E Jesus disse: minha mãe, é necessário o derramamento de sangue, porque quero que esta estirpe do rei caia de seu reinado. E isto não pode ser sem sangue. E também para purgar a minha igreja, porque está muito infectada. No máximo, posso conceder evitar em parte, em consideração os sofrimentos. Enquanto eu fazia isso, eu vi a maioria dos deputados que estavam planejando como derrubar o rei. E eles pensavam em colocar um dos deputados que estavam tramando no trono. Depois disto, eu encontrei-me em mim mesmo. Quantas misérias humanas! Ah, Senhor, tenha compaixão da cegueira na qual está imersa a pobre humanidade. Depois, ao continuar a ver o Senhor e a Rainha Mãe, viu o confessor ao seu lado, e a Virgem Santa disse: olha, meu filho, temos um terceiro, que é o confessor, que se quer unir a nós e fazer seu trabalho, comprometendo-se a concorrer para fazê-la sofrer, para satisfazer a divina justiça. E também isto é um voltar mais forte a corda que te ata para aplacar. E além disso, quando contigo somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos. E além disso, quando contigo, ou conta contigo, né? Somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos? Uma pergunta. E além disso, quando contigo somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos? Confuso isso aqui, né? Jesus ouvia a mãe, tinha consideração, por isso falo contigo somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos? Não sei se é isso. Jesus ouvia a mãe, tinha consideração pelo confessor, mas não pronunciou sentença de todo favorável, senão que se limitava a evitar em parte. Então, é muito interessante esse trecho, né?
E vamos entender o que Jesus quer nos dizer, né, através dele. Então, aqui é o volume 4, né? E a Luísa falando, né? A Luísa falando que Jesus não estava com ela, né? Que ela estava esperando. Ela estava falando aqui, ó. Senhor, toda a noite te estive esperando, né? Ela está falando como se ele não estivesse com ela, né? Senhor, toda a noite eu estava te esperando. E, sobretudo, que devido a receber a comunhão, temia que meu coração não estivesse bem disposto, né? E naquele momento ali, estava contando com Jesus para preparar ela para receber ele. E deixa eu ver onde que tá aqui, ó. Aqui, ó, continuando, ela continua vindo, mas tem estado a maior parte da noite sem Jesus. Impossível. Impossível, né? Mas ela tá falando da Eucaristia. Ela tá falando da Eucaristia, né? Do sacramento. Então, isso aqui é no início ainda, né? Mas depois ela vai desapegar de todo esse sentimento de que está sem Jesus, né? De tudo isso, de que Jesus não está com ela. E a comunhão é sagrada, né? A comunhão é muito sagrada. Então, ela está ali também reparando por toda a santidade humana está sendo consumida nela, todas as comunhões em que as pessoas não tinham ânsia de receber Jesus, não tinha essa visão, né, de ter alma preparada para receber Jesus de verdade, né, e de pedir que Jesus, ele próprio preparasse. Eu achei bonito isso. É ele que ia olhar ela, né, ele que ia rever ela, não é ela que ia ficar revendo ela, né, fazendo a revisão dela. Era o que Jesus ia dizer dela, o que Jesus ia ver, o que Jesus ia olhar, né? Ia ver que precisava melhorar. É o olhar de Jesus, porque ela era dele, toda para ele, né? Não era ela que ia ficar ali por ela mesma. Jesus não fala nada, eu que vou falar, eu que vou pensar aqui que precisa melhorar, né? Não, é Jesus quem ia dispor ela, né? Porque sem Jesus a gente não consegue nada. Sem Jesus a gente não tem força para nada. Só que aí ela está reparando nessa situação também, essa ânsia de receber, essa ânsia, a própria ânsia de Deus, que Ele tem para chegar até as criaturas, até as almas, alcançar as almas, viver nelas. E ele fica assim, sofrendo muito. E a Luísa via todo o sofrimento de Jesus, via, sentia, passava por isso, né? Na carne, sofria também na carne aquilo que Jesus dispunha para ela passar, em parte, né? Porque o sofrimento de Jesus é tão grande, ninguém dá conta, né, de passar pelo que ele passou. Mas em parte ele comunicava para ela as suas amarguras, as suas dores. Era muito forte a ânsia que Jesus sente no sacramento, quando no sacramento, né, não estão nem aí para ele. A ânsia que ele sente, né, porque ele está ali disponível e as pessoas não vão recebê-lo. É uma dor terrível, né? Você doar tanto bem, tanto amor e não ter quem receba, não ter quem espere. Então, sabe o que que é ter a Luísa esperando Jesus na terra? Ele olhar para a terra e saber que tem alguém esperando por ele, né? Isso é muito grande. Ter essa ânsia por ele, né? Esse desejo, né? Por ele. E ele permanece, ela permanece nessas ânsias. Isso tudo é ato na vontade de Deus. É muito importante estar reparando por todos que não anseiam pelo Senhor. E essa ânsia dela, como eu falei, a ânsia do próprio Jesus sente e está comunicando para ela essa ânsia dele. Então ela está mais unida ainda do que nunca, porque ela está sentindo o próprio sentimento de Jesus. A dor dela não é uma dor de ânsia assim, a ânsia para mim ir lá e comprar aquela roupa que eu quero comprar na internet, ânsia para comprar aquele sapato, ânsia para ver meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa, né? Ânsia para me passear, para me viajar. Não é esse tipo de ânsia que as criaturas sobem essas ânsias das criaturas. As criaturas anseiam por tantas coisas que não é a Deus, mas é por si mesmo, seus gostos, seus caprichos, né? E ali tem uma alma que sobe e suspira por Deus, aquela ânsia que está chamando Jesus. Então isso é muito importante, é uma reparação muito grande que Jesus está tendo dela, porque ela está na terra, ela está nessa dimensão de estar no exílio, e alguém que contempla o céu, né? E não pode entrar ainda. Então há muito sofrimento. Estava lendo um trecho ontem também, que Jesus mostrou como que fica a humanidade da Luísa, né? Fica igual a de Jesus.
como que fica a Luísa? Aí ela viu uma luz que saía dela e ela era toda fogo. Quando ela olhou para ela mesma, que a alma dela saiu do corpo dela. E quando ela olhou para o corpo dela, estava tudo reduzido a chamas, toda consumida de amor. E essa luz, que era a alma dela, corria para Jesus igual louca. Assim que saía do corpo, corria igual uma louca até Jesus, porque o próprio Jesus atraía, a própria luz maior, gigante que é Jesus, atraía a luz que era a alma dela. E aí Jesus atraía e soprava para ela voltar. E eu ficava assim, não, Jesus, tadinha, nossa. Ela doida para chegar até o Senhor e o Senhor soprando para ela voltar, né? Então a mesma força que atraía ela repelia continuamente. Então é um estado que ela sofre, né? De sentir a atração por Jesus a obediência à vontade divina você ainda não vai vir, você vai ficar. Essa é a minha vontade. E ela tem que entender isso, né? Mesmo sentindo todo esse desejo, toda essa ânsia por Deus. E ele não tirou dela isso. Porque é o próprio sufocar, esse sentimento de sufoca, é Jesus que sente por cada um de nós, né? Porque nós somos comprados com o sangue dele. Então, ele sente essa mesma ânsia, a vontade divina fica sufocada no meio das criaturas, ela fica ansiosa para reinar, ansiosa, e as criaturas não deixam, as criaturas sopram ela, né? Sopram ela, vai embora, sopra, espanta, né? Continuamente, quando escolhe fazer sua vontade, quando tira a atenção de Deus. Então, imagina como que o Senhor não fica. Então, ela é uma configuração dele, ela está sendo configurada a imagem dele. Então, nada do que ela está vivendo não está sendo a vida do próprio Jesus. Então, ele também faz o mesmo conosco. A gente sente uma ânsia muito grande que esse bem, que a vontade divina seja reine em todas as criaturas, né? E a gente vê que isso não está acontecendo por causa das próprias criaturas, a gente fica louco, né? Fica louco, né? Fica desejando logo que a divina vontade seja conhecida, amada e reine mesmo. Então, essa ânsia também, essa ânsia é do próprio Jesus em nós. Ele deseja se falar da divina vontade. E quando ele não é ouvido, ele se sente sufocado, porque ele tem ânsia de falar, de contar. Imagina você ter ânsia de falar alguma coisa boa para alguém, mas não ter oportunidade. Igual assim, e às vezes ele deixa você sentir isso assim, no natural da vida. Se tá doida pra contar algo de espiritual, às vezes você comenta pro esposo alguma coisa, mas você fica no vácuo, né? Você fala, a pessoa não sente a felicidade que você sente. Aí você vai falar da felicidade que você tá sentindo, ou de que você viu algo, né, que você vê com os olhos de Deus. E você vai contar aquilo que Deus fez, na dimensão que Ele fez. E a pessoa não liga, não te evita, não dá, muda de assunto, não dá nenhum retorno. E você percebe que ela não sente o mesmo, né? E você fica com aquela ânsia, às vezes, de falar, você fica tão cheio daquilo e você não tem para onde falar, para quem falar. Graças a Deus que nós temos um lugar para desabafar, né? Um lugar. Se a gente não tivesse onde falar, imagina, tocar esses escritos, viver essa experiência sem ter com quem falar. Jesus não fez isso. Então, Jesus também pôs ali o meio para Luísa desabafar através dos escritos, pôs o sacerdote, para ela passar tudo para o sacerdote. E o papel do sacerdote também de não fazer pouco disso, de receber esses escritos e divulgar, porque confiou à igreja, aos sacerdotes, não guardar esse livro. Nossa Senhora. Não é para ser reduzida a poeira isso aqui, gente. Isso aqui é para ser publicado de cima dos telhados, é para ser falado disso todo dia, toda hora, né? Então, é muito sério o que está acontecendo e que Jesus está falando aqui também sobre isso. Então, aí Jesus faz essa revisão com ela, né? Essa revisão. Ele revisa, né? Eu percebo assim que às vezes ele vai nos moldando, sabe? Eu vejo assim, Jesus puxa a nossa orelha, né? Corrige a gente. Ele não passa a mão na cabeça e fala assim, tá tudo bem, você tá perfeita, né? Ele fala, melhora nisso, melhora naquilo, aponta isso, aponta aquilo. Então ele próprio, né, fica revisando, né? É ele próprio que cuida da nossa alma, né? Porque
É o território deles, sabe? Aí sabe aquela pessoa assim que é agricultora? Ela tem que estar sempre olhando a terra, né? Ela tem que estar sempre vendo o que já pode colher, o que precisa jogar mais água, onde, onde plantar tal semente, onde cortar, onde tirar tal coisa, onde ampliar os espaços, porque é ele que vai fazendo a perfeição passo a passo na alma. Então ele vai estendendo a vontade dele em nós. É ele que cuida desse campo que somos nós. É ele que vai trazendo as informações na hora que ele quer, da forma que ele quer, vai abrindo os véus, né? À medida também que você se dispõe a isso, né? É à medida que você se dispõe, se abre a isso. Então, ele vai fazendo esse mesmo trabalho dentro de nós. Jesus vai fazendo esse mesmo trabalho dentro de nós, dentro do nosso coração. Para dar disposição para a gente receber mais dele ainda. Mais da vontade divina dele ainda. Para estender mais ainda a vontade. Mas se ele não encontra em nós essa disposição, ele fica sufocado também. Ele fica triste. Ele fica se sentindo reduzido ao silêncio. Isso não pode acontecer, gente. O filho da divina vontade não pode deixar Jesus no silêncio. Ele já recebe isso muito das criaturas que não importa com Deus, não quer saber o que ele tem para falar, o que ele pensa. Meu Deus do céu. Jesus está o tempo todo vindo até nós para ter onde falar, para ter onde estender, para ter onde derramar, para ter onde colocar. E nós precisamos estar dispostos a receber cada vez mais. Então, aqui Jesus está fazendo esse trabalho na alma da Luísa. Pouco a pouco ela vai entendendo e vai trabalhando nela, né? O entendimento, vai ampliando os espaços do coração dela, vai dispondo. É um meio, né, de dispor ela a mais. E também a mesma coisa com a gente. Ele sempre vai dispondo mais e mais e mais e mais e mais, vai abrindo, mas a gente precisa querer, precisa estar aberto, precisa desejar, senão ele não vai mover um passo se você não estiver disposto a se mover. Ele pôde vir porque ela estava esperando, ele pôde fazer porque ela estava querendo, ele pôde colocar porque ela estava aberta para receber. A mesma coisa é com a gente. Precisamos estar abertos para receber Jesus. E não é só sacramentalmente, senão a pessoa pensa, tá bom, a Luísa aqui ficou ansiosa porque não tinha comungado, então se eu não for na missa todo dia e não comungar, eu vou ficar do mesmo jeito. Não, não se trata de sentimento, não. É ansioso para receber Jesus hoje, da forma que ele quer se revelar a você, na divina vontade. É a sua vontade disposta para que a vontade dele reine naquilo que ele quiser hoje dispor para você. E o que ele mais quer hoje de você é essa atenção para os conhecimentos da divina vontade e para a partilha desses conhecimentos. Ter à sua disposição para falar com você. E aqui fala, é, peraí, e Jesus benignamente reviu minha alma para me preparar para recebê-lo e depois me transportou para fora de mim mesmo e junto encontrei também Nossa Senhora. Ele encontrou Nossa Senhora também. E a Nossa Senhora estava falando, olha filho, olha essa alma, falando da Luísa. Ela está disposta, né, a fazer e a sofrer o que nós quisermos. Ela está disposta. E é isso que Deus olha. A sua disposição para receber, para fazer e sofrer o que Ele desejar. A sua disposição é que Ele olha. Se você está pronto para isso. É isso. Essa revisão que Ele vai fazer. Né? Ele vai sondar seu coração, fazer uma revisão, para ver se lá dentro tem uma intenção pura de fazer tudo por Ele. Se é só a glória dele, seu interesse. Só a glória dele. E se você tem disposição, né, para que ele reine cada vez mais, para que tenha domínio total da sua pessoa. Você tem disposição para aceitar tudo o que ele deseja. É isso que ele olha. Aqui, ó, e isto é como uma atadura que ata a justiça. Se não tiver uma pessoa com disposição de receber, não tem como cobrir esse vazio da justiça, entendeu? Porque o vazio da justiça está dentro disso aí, pela falta da correspondência da criatura. O vazio da justiça tá realmente nisso aí, por quê? Porque a criatura não amou a Deus de volta, não correspondeu a Deus, o amor de Deus não quis receber Deus, né?
deixar Deus amar através dela, viver através dela. Porque a glória de Deus é a vontade dele nele mesmo e a vontade dele na criatura. Então, esse elemento da criatura se dispor a receber a vontade de Deus para reinar nela. Ficou esse vazio horroroso, horroroso. Estão me dizendo, não Deus, não Deus, não Deus, sim eu, sim eu, sim eu, não Deus, não Deus, não Deus, sim eu, sim eu, sim eu. Ficou desse jeito a situação de Deus não poder fazer o que quiser na criatura porque ela se fechou, né? Então, receber, porque tudo é Ele que dá, não é a gente que dá nada. A gente recebe o que Ele dá. Mas esse receber os bens do Senhor não se trata de receber e comer, encher a barriga e esconder-se, né? E guardar para si. Isso já fazem muitos roubando de Deus, né? Das graças de Deus. Isso é egoísmo. Não. É um canal onde Deus pode derramar e passar pela criatura, transmitir através dela. É um canal aberto. Aberto na entrada para receber Deus e na saída para vazar dela para o mundo. Para voltar para o próprio Deus. Para voltar para o próprio Deus. A glória de tudo que ela faz. Tudo que Deus fazer através da pessoa, Ele vai poder dizer, fui eu que fiz. Agora, se tiver interesse humano, coisas da pessoa, ele não vai poder dizer, fui eu que fiz. Ela pegou isso para ela pegou a glória para ela pegou a atenção para ela se promoveu em cima disso, ela tirou casquinha disso e daquilo, né? Então vai ter a pessoa existindo. Por isso que a gente tem que desaparecer, para ser totalmente Jesus reinando na nossa vida. E é essas almas que está procurando. Ainda mais nesses tempos, gente. Se o maior pecado está sendo esse, que a maior santidade, que o maior ato seja o contrário do que está sendo feito. Se o maior pecado seja essa ignorância, essa falta de gratidão a Deus, que o maior feito seja você conhecer essas verdades de Deus e não roubar de Deus, você ser grato a Deus, servir a Deus verdadeiramente. Aí, aí ela falou que a Luísa estaria disposta, né? Olha, filho, a gente tem mais alguém que somou com a gente, né? O mundo tem essa aqui, né? Nesse mundo todo, olhando para todas as criaturas, nós conseguimos essa, conquistamos essa. Tem essa aqui disposta, né? Ela disse que quer. Então, quando você diz seu sim também, na divina vontade, a Nossa Senhora te apresenta para Jesus, olha, tem mais essa aqui que falou, essa aqui, ó, você pode pôr seu nome. A fulana de tal aqui, ó, acabou de falar, filha, essa aqui, ó, não vai nem pôr seu nome, vai pôr essa alma. Essa alma aqui, ó, acabou de dispor, acabou de dizer que o senhor pode falar com ela, reinar nela, viver nela. Ela não, ela deu a liberdade dela. Tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Muito sério, tá fazendo compromisso. Aí, ó, usa dela, né? Para sua justiça ficar aliviada, usa dela. Aí Jesus fala, em parte, vai ser possível. Mas o homem chegou ao tanto que você tá falando, tá até chamando de estipe, né? Estipe do rei. Porque o ser humano chegou ao ponto de não só ofender o rei, mas de querer substituí-lo, né? De querer reinar no lugar de Deus. De querer sentar-se no trono, de tão atrevido que se tornou esse vermezinho orgulhoso que sentou no trono, no meu trono. Então chegaram a tal ponto que não tem como não derramar, senão não vou estar fazendo nem o bem para eles. É a forma também de purgar a igreja que está falando, é a forma também de purgar a igreja, porque está muito infectada. Deixou entrar muita coisa errada. Vírus, bactérias, né? Que são esses ensinamento louco que está sendo dito por aí, né? Essa teologia da libertação, né? Essas ideias humanistas, socialistas, né? Maçonaria, tanta coisa, tanta contaminação, né? Que deixou entrar, achou que
Não, igreja em saída. Vamos abrir as portas mesmo, a janela. E deixou entrar tudo, qualquer coisa que não devia. E eles que deveriam proteger esse tesouro, como eu li no trecho do livro do céu. Quando você acessa esse tesouro, você tem autoridade para abrir e fechar. Aí Deus deu autoridade para Pedro, né? O que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E o que você desligar será desligado lá também. Então, só que a igreja está achando que tem que ligar tudo. E está achando que o céu vai aplaudir e falar, não, concordo! Nós concordamos também. Tá ligado aqui também. Beleza. Nós adoramos essa ideia. Né? Não é assim. Só é ligado àquilo que é feito com o sentimento da vontade de Deus, que tem a vontade de Deus envolvida. Aí sim é infalível. Aquilo que realmente a pessoa está fazendo em união com Deus. Agora, quando ela faz união com homens, ixi, quem disse que Deus tem que engolir isso? Quem disse que Deus tem que engolir toda a ideia que eles abraçarem? Toda a ideia que for totalmente desconcordante com o Evangelho, com a palavra de Deus. Quem disse? Quem disse? Então, quando você, né, se envolve com coisa suja, infecção, entra bactéria, misturar no meio da sujeira tem poluição ali, então não pode. Só a doutrina de Deus, só as coisas de Deus, a palavra de Deus, como ela é pura, é santa. E quando o homem parou de consultar Deus e começou a consultar outras coisas, só confusão, só problema, só contaminação. E a igreja não pode pensar assim, por nós sermos igreja, nós somos infalíveis, nós somos, não vamos nos contaminar, então nós podemos nos envolver em tudo, qualquer lugar, porque estamos... Não. Se desviar os olhos de Deus, já era. Não pode tirar os olhos de Deus. Então, como entrou muita coisa errada, muita coisa suja, tá vendo que o próprio Jesus está falando que tem infecção lá dentro? Jesus, ele não vai falar as coisas assim só, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ele vai dizer exatamente o que ele está vendo. Eu falo, eu tenho que purgar. A igreja, mesmo tendo as vítimas, eu não vou poder deixar de derramar os castigos. Eu vou castigar, e está dizendo, é ele que está falando. Eu vou castigar, sim. Eu vou castigar, porque a igreja vai passar pelo mesmo que eu passei, né? Eu tomei sobre mim todos os castigos que deveriam ser seus. Tomei sobre mim tudo, né? Então agora também a igreja tomará, mas aquilo que é culpa dela mesma, não é? Jesus era inocente, né? Então ela, tudo que ela deixou de pegar de mim, o que ela não deu valor, né? Por ela não ter dado valor, né? Por ela ter abraçado coisa errada, por ela ter buscado em outras vias que não são vias minhas, caminhos que eu desejei, né? Então eu vou purificá-la desse veneno. É importante. Ele falou que não vai mudar. Principalmente porque, né, aqui no caso, o sacerdote da Luísa representa todos os sacerdotes. Ele não está representando ele, a pessoa dele, ele está representando a igreja ali. Ele está ali para representar a igreja. A igreja, ele estava ao pé do ouvido da Luísa, conhecendo a Luísa e a divina vontade. Então a igreja tinha que estar ao pé do ouvido do livro do céu também e conhecendo a Luísa. Tinha que estar ao pé da cama da Luísa também, ao pé desse livro aqui, prestando atenção e ouvindo e levando esse ensinamento. Então é muito sério, porque quanto mais você confia um tesouro para alguém, maior é a responsabilidade. E como ele ama, e justamente por ele tá severo, é sinal de que ele ama, não é sinal de que ele não ama, não. Porque quando você não ama uma coisa, você não liga, você é indiferente. Ele ama, ele não é indiferente. Ele não pode ser indiferente, gente, às coisas erradas. Ele não é. Tem gente que acha que Deus é indiferente às coisas, que tem certas coisas assim que a gente pode fazer que não tem problema nenhum, que ele que passa pente fino, né? Que finge que não tá vendo, entendeu? Então a ideia é tão errada de Deus, tão errada. Não, gente. Deus revisa, aqui tá falando, ele revisa a alma da Luísa. Ele olha para ver o que está lá no nosso coração. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração, né?
Ali, onde está teu coração, ali está o tesouro, né? Então, o que está no coração de muita gente dentro da igreja? O que está no coração de muitos sacerdotes, bispos? O que está? Tem muitos achando, gente, que a missão da igreja é entrar em coisas políticas, que acha que é isso que Deus está querendo deles, que é resolver os problemas da desigualdade social no mundo. E só fala de humano, de humano, de humano, de humano, de causas humanas, de abraçar o humano, mas não. Nossa Senhora, Jesus, muitas das vezes nem cita o nome dele mais. É muita coisa errada, gente. Precisa. E quando a gente fala aqui, é por amor, porque a gente sabe o quanto que Jesus sofre. E a gente não pode ouvir Jesus falando e falando, ah, não vou falar isso não, Jesus. Não. Então, enquanto eu fazia isso, eu via, então Jesus só podia conceder em parte, evitar em parte, em consideração dos sofrimentos. Ele considera o sacrifício, claro que considera, né? Mas se você for olhar, esse sacrifício serve para ele, né? Para acalmar ele, mas assim, a alma, né? É justamente para que após o sofrimento que ele vai mandar, muitas almas, né? Recebam o seu vale benéfico e entenda que é por bem delas, justamente porque você está entendendo. Não significa que vai evitar a pessoa sofrer no corpo dela, né? Não significa que as coisas não vão acontecer, mas significa que você entendendo e ofertando a sua vida vai servir de luz para essas pessoas entender o amor de que Deus fez por elas através desse sofrimento. Então, enquanto eu fazia isso, eu via a maioria dos deputados, olha, deputados, ó, governantes do mundo, ó, que estavam planejando como derrubar o rei. Aí não sei se está falando do Papa aqui, né, da igreja em si, do rei, do Papa, ou se está falando de Jesus, né? Porque o rei quis mais, mesmo perseguindo o Papa, o rei realmente que estão perseguindo é Jesus. Não, as coisas que Deus instituiu, eles não aceitam as coisas de Deus. Não aceitam. Então, o verdadeiro rei que eles estão perseguindo é Jesus. Quando o Saulo estava lá perseguindo o povo cristão, Jesus não falou, por que você está perseguindo esse povo? Jesus falou, porque você me persegue. Porque você persegue a mim. Porque é a mim que você está perseguindo. Porque fui eu que pus a fé no coração dessas pessoas. Essas pessoas se converteram por causa de mim. Eu me declaro ocupado por essas pessoas existirem aí. É eu mesmo que atraí elas, né? Derramei meu sangue. É eu. Você está perseguindo o próprio Deus que você jura zelar. É a mim que você, é contra mim que você está. Você não está contra pessoas rebeldes, não. Você está contra a minha pessoa. Então, quando esses homens atacam a igreja, quando esses homens atacam a fé, quando esses homens querem tirar, né, qualquer ensino cristão das escolas, fazer leis para tirar qualquer formação cristã na escola e colocar formações assim, igual hoje, né? O menino vem trazer atividade para mim e a pesquisa que o professor não sei por que nem mandou a folha para o menino terminar em casa, mas leu esse texto lá na sala de aula mesmo, falava que do quê? De um homem, né? Que fez um monte de coisa social e que queria o quê? E que lutou para instaurar o socialismo no mundo, no Brasil. Lutou para instaurar o socialismo no Brasil. E aí as perguntas eram, qual que era o legado que ele deixou? Tudo voltado para aquilo que ele fez. Então, assim, disso pode ser falado, essas pessoas podem reinar, né? Essas podem reinar, elas podem ter ali o direito de serem lembradas, né? Os meninos receber uma aula sobre essas pessoas podem entrar no currículo escolar. Mas Jesus, tiram tudo que se refere a ele, só se for para falar mal, eles colocam.
Mas não pode falar Jesus nas escolas, porque isso é doutrinação. Mas pode falar de socialismo, pode falar de comunismo, né? Pode falar de um monte de coisa. Pode falar. Pode falar de LGBT, UVXZ, né? WY. Pode falar, pode falar. Mas não pode falar Jesus. Ofende. Então estão fazendo de tudo para derrubar o rei, tirar a ideia de Deus. Os deputados lutando para isso. Lutando para isso. Políticos lutando para isso. As famílias vão tirar o rei. Nós dizemos como família tem que ser. Tirar o rei, a palavra de Deus, e fazer cada vez mais coisas horrorosas aí. Então, tem toda essa miséria, né? E eles pensavam em colocar um dos deputados que estavam tramando no trono. Então, eles lutam para colocar, os partidos políticos lutam para colocar gente que já defende essa causa, né? E a população, né? Luta, aquela população, aquele grupo tal, luta para colocar um deputado que luta por aquela causa. Então, vamos defender a homofobia, então vamos lutar para colocar um deputado que defenda essa causa, né? Então, eles lutam para colocar um representante forte que apoie essa ideia, porque senão, se não for lá para as grandes cargos lá, Senado, tal, onde tem mais autonomia, né, os deputados federais, se não for lá, não acontece as mudanças que eles desejam. Então eles lutam, pensam, planejam, mesmo que seja por trás de mentira, né, mesmo que seja por trás de derrubada de outros políticos, né, mas eles lutam para colocar esses aí, que defenda as causas deles. Depois disso, aí ela fala que encontrou nela mesma, né? Quantas misérias humanas, né, ela viu naquele dia, né? Foi um passeio muito difícil, né? Foi igual quando você entra no... Ouvir essas amágoas de Jesus é igual quando você entra lá nos parques de diversão, sabe? Aí tem aqueles lugares lá fantasma, sabe? Você sai de lá, um lugar que era só para divertir, mas tem amargura também, né? Aí você entra num lugar assim e vê a cidade fantasma lá, né? Tipo assim... Tanta coisa horrível, mas está acontecendo, gente. Jesus está falando abobrinha aqui. Está acontecendo. Isso é realidade, né? Quantas misérias humanas. Sim, eu tenho compaixão da cegueira na qual está imersa a pobre humanidade. Depois de você ver uma coisa dessa, você vai falar assim: Jesus não pode castigar? Você não vai falar isso. Jesus está errado de estar tão severo assim? Não, gente, não é brincadeira. É igual quando às vezes você vai chamar a atenção do seu filho que tá fazendo alguma coisa errada e fala, ele age assim como se a mãe, eu percebi isso também com meus alunos, como se a gente estivesse exagerando, como se aquilo que a gente está reclamando não fosse justo. E se você não mostrar para eles o que aconteceu, a consequência e o quanto aquilo foi errado, eles não vão entender se eles mesmos não vê os efeitos daquilo que aquilo causou. Se você não explicar para eles por que a mãe tá tão brava, pro filho, por que eu tô tão bravo, por que o seu pai tá tão bravo? Deixa eu te contar o que aconteceu mesmo. Se você não pôr uma lupa na pessoa, na criança, ela não vê, ela vai achar assim, nossa, vai chorar, vai reclamar, mas não vai achar que o pai e a mãe tá reclamando de algo muito injusto. E só quando ela vê mesmo com a lupa, né? Para perceber realmente, porque se você falar assim, filho, é, você deixou, você deixou um desastre o quarto. Ai, mãe, desastre, que palavra é essa? Nem vou ter o trabalho de pensar. O que significa desastre? Mas se depois ele ver realmente o estado do quarto, né? E entender aquilo ali na dimensão que eles estão falando é outra coisa. Então, precisa ver. O ser humano precisa ver, porque o ser humano, se você não aponta para as pessoas, não é apontar, acusar que eu estou falando, não. Mas você não, elas têm a consciência do que elas estão fazendo, meu Deus. Precisa. Então Jesus precisa falar assim, com as palavras mais assim, nuas e cruas,
para a pessoa perceber o que significa aquilo ali. Se você falar só assim, gente, não vamos ficar nas fraquezas, né? Vamos lutar. Vai falar de um jeito assim, a pessoa fraqueza. Dá para pensar tanta coisa, nem sei se pensa. Fraqueza. Mas quando você mostra as coisas com uma lupa, o que aquilo significa mesmo aos olhos de Deus, precisa disso. A ficha precisa cair, entendeu? E para a ficha cair, às vezes, você precisa mostrar mais à tona as coisas. Então, o homem vai ver claramente o, o efeito de ter escolhido o mal, né? Vai ver e vai precisar ver assim nitidamente, não é? É muito sério. Vocês não estão acreditando que Deus castiga, não? Então vocês vão ver. Vocês vão ver se castiga sim ou não agora. Tipo assim. Mas não é que Deus tem gosto. Jesus sofre muito com isso. Não precisava ser assim, mas o ser humano, gente, é o ser humano que está colhendo. Jesus só vai mandar o que está querendo, né? O que o ser humano está querendo. Entendeu? Se você vive buscando a vontade de Deus e respeitando as coisas de Deus, a justiça, quando você puxasse da justiça, o amor puxa da justiça o amor, entendeu? Mas se a pessoa vive no pecado, no erro e insistindo naquilo, ela puxa da justiça a dor. E Deus trabalha nos dois, né? Porque dessa dor também serve para purgar, para purificar. Ele atrai pelo amor e pela dor. Se você sente dessa dor, causa essa dor, você vai atrair a dor. Atrair a dor. E se você vive no amor, você vai atrair o amor. Entende? É a justiça, gente. Você é assim com seus filhos. Você vai. Se um filho, né? Tem dois filhos, né? Um fez tudo certo, o outro fez tudo errado, né? Então, aquele que fez o certo, precisou sacrificar muito também, precisou pagar um preço. Então, ele vai ser recompensado com o fruto que ele produziu. Então, se ele fez o bem, ele colheu bem, então você vai falar parabéns, obrigada. Você vai agradecer, então ele vai receber amor. Por quê? Porque ele é amor. Se o outro só desobedeceu e deu bola fora, ou seja, ele não sacrificou igual o outro, não foi capaz de sacrificar igual o outro, abrir mão de si mesmo para fazer o bem. Ele, ao contrário, ele quis fazer a sua vontade. Então, ele receberá a bronca. E o pai que agradeceu aquele lá que fez certo e deu bronca no outro, amou do mesmo jeito. Ele amou do mesmo jeito. Assim, o senhor não ama. O senhor não ama do mesmo jeito. O senhor gosta mais, não. Aquela pessoa pagou o preço. Ele obedeceu, então ele renunciou a si mesmo, né? Você não, você quis aproveitar a vida, né? Você quis aproveitar a vida, entendeu? Então, você vai receber minha bronca, mas eu te dar bronca é amor, porque se eu não te amasse, eu seria indiferente. Por mim que desapareça e faz o que bem entender. Então, como Deus não nos trata como algo que é para ser jogado fora, porque era muito fácil jogar fora esse filho que não rebelde, né? Deus não faz isso, não nos trata como alguém assim, como sobra. Então, ele, ao castigar aquele filho, ele também quer ensinar o filho. Isso é amor, porque quem ama corrige. Quem não ama deixa pra lá. Entendeu? O que acontece então? Porque tem pessoas que se perdem, né? Se condenam. É igual, por exemplo, se esse filho que cismou que o pai é injusto, mesmo ele cego, vendo que é ele que fez feio, que é ele que fez errado, que ele tinha a mesma possibilidade de fazer certinho e amar o pai como o outro amor, mas se esse filho não fez e vai embora e fala, não quero saber mais do senhor, quero fingir que o senhor nem existe mais, então, é isso que fazem os que se condenam. Não aceita a correção de Deus. Quem não aceita a vontade de Deus não pode viver com ele no céu. Entendeu? Não tem como. É a própria criatura que rejeita o Criador.
Não é Deus que rejeitou, entendeu? Então é muito sério. Aqui, ó, então ela viu tudo isso, né? Aí vai, Jesus continua. Aí a Nossa Senhora fala também. Mas não tem só a Luísa, né? Não tem só a Luísa, né? Tem um confessor também que consentindo, consentindo com isso. Tem um confessor também consentindo com isso. Ai, meu Deus, tá saindo a palavra? Concordando com isso também, né? Da Luísa se oferecer como vítima. Ele entendeu a importância disso, né? Que a Nossa Senhora é intercessora, né, gente? Olha, aí ela falou, olha, meu filho, temos um terceiro, que é o confessor, que se quer unir a nós e fazer seu trabalho comprometendo-se a concorrer para fazê-la sofrer, né? Da parte dele vai fazer ela se ficar disciplinada, né? Da parte do confessor, não pode deixar que eu vou sempre lembrar. Continua na sua missão, Luísa. Continua na sua missão. Continua fazendo o que Jesus está te pedindo, Luísa. Da minha parte, eu vou acompanhar essa alma para que ela continue obediente a Deus. Tipo assim, para satisfazer a divina justiça. E também isto é um voltar mais forte, a corda que te ata para aplacar. Essa parte da igreja, gente, é muito importante, né? O confessor, né? Consentindo, né? Concordando ali, né? A parte da igreja, né? Falando da Luísa, falando para o povo, né? Gente, da divina vontade, concordando com tudo que Jesus está fazendo, aceitando sofrer, aceitando tudo. Fala, gente, o Senhor realmente nos castiga e não é porque nós merecemos, porque nós fomos rebeldes, porque e mostrando para as pessoas assim, aceitar a vontade de Deus, falando da divina vontade. Essa parte assim é um elo mais forte, mas eles rejeitaram. Então, o Senhor conta com aqueles poucos mesmo, os pequenos que ele encontrou. Igual quando ele rondou assim, é, girou o mundo todo para encontrar a Luísa, né? Então, após Luísa, ele encontrou outros poucos, que são aqueles que quiseram satisfazer a ele, que quiseram concorrer junto com ele. Ele chamou os sacerdotes para concorrer junto com ele, para eles também entrar de cabeça nessa missão. Né? Não é, a confessor não estava ali só para falar, essa confessora da Luísa, viu, gente? Não, ele estava ali para uma missão muito séria, né? Para concorrer junto, para levar para a igreja. Olha, nós precisamos concorrer junto, nós precisamos andar junto, nós precisamos entender o que Jesus está falando nesses escritos, precisamos levar isso aqui para os outros. Mas, infelizmente, né? Mas Jesus, nós também somos, tem um trecho que eu só vi o título, acho que eu não cheguei a ler, não. Mas fala que nós nos tornamos também príncipes, sacerdotes, profetas e reis, né? Então, nós também nos tornamos sacerdotes com Cristo, né? Nós também nos tornamos sacerdotes com Cristo. Então, nós também somos igreja. Então, Jesus conta conosco. A gente não vai ficar, porque não tem um padre aqui acompanhando, concorrendo junto, acompanhando a gente, é porque não tem como, não, de jeito nenhum. Tem o próprio sacerdote Jesus. Jesus mesmo fez, o Papa falou, você pode deixar que eu assumo, né? Eu assumo. Então, aqui, ó. Para satisfazer a divina justiça também isto é um voltar mais forte à corda que te ata para aplacar. E além disso, quando contigo somente a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos. Jesus ouvia a mãe, tinha consideração pelo confessor, né? Por causa da mãe, né? Por causa de Nossa Senhora, mas não pronunciou sentença de todo favorável, né? Senão que se limitava a evitar em parte, por causa da divina vontade, né? É a pena justa para reparar a divina vontade. Que nem Jesus na vida dele, na redenção, gente. Tem que entender isso, né? Como a gente está estudando. Nem ele reparou essa parte. Então, é muito sério. Então, ele chama a gente, né? Ele quer continuar
na nossa vida, reparando essa parte. E como que vai reparar essa parte? Tendo a gente recebendo, né, as coisas de Deus, a gente não fazendo, não deixando Deus no silêncio, mas a gente recebendo o que Ele quer derramar. Recebendo e vivendo isso e falando disso, sendo falante e obrante. Se não for falante e obrante, Ele não vai ficar glorificado. Totalmente não. Falantes e obrantes, né? É o próprio Jesus, sendo outro Jesus. Ou seja, Ele quer continuar através de nós agora para reparar. Mas, e justamente por estar reparando, entende que vai mandar os castigos? Por quê? Porque essa parte é importante. Se não tocar a pele, a pessoa não muda. Entende que é justiça? Entende que é amor? Essa parte? Como que Deus vai. Como que Deus vai. É a oportunidade, né? Esse tempo. Como que Deus vai ver as chagas das pessoas e vai dar as costas? Não, tem que fazer o tratamento, a cura. E a cura tem dor. Tem dor, precisa fazer a cirurgia. Pensa assim, que a humanidade tá tudo precisando internar lá na UTI, né? E precisa fazer um tratamento muito rígido. Então, vamos deixar o Senhor fazer e vamos nos unir nesse ato, porque se não tiver o consentimento, precisa do consentimento, dessa união nossa com Ele, em tudo que está fazendo. Deixar Ele fazer o que for necessário em cada um de nós. Amém?